Noite, irmãos, a paz do Senhor. Eu gostaria de estar passando aqui mais uma vez para deixar para você um texto da palavra de Deus, né? Uma porção da palavra para nós nessa noite. O texto escolhido, que foi pregado no nosso culto de ontem, é um texto que se encontra em Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 2. A palavra do Senhor diz: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Amém? Somente até aqui, né? O texto ele está contido dentro de um contexto, né? Existe ênfases aqui ao qual Tiago ele dá. Por exemplo, ele vai citar muitas vezes nesse capítulo 3 a respeito da língua, a respeito daquilo que não é refreado ou que é difícil refrear, né? Que é a nossa língua. Ele fala que é um membro pequeno, ele fala a respeito de ser algo, um mal incontido que existe na nossa língua, mas o contexto que Paulo está dizendo aqui, ele começa dizendo no verso 1 que nós não poderíamos pensar que ser um mestre, estar à frente de um ministério, estar à frente de um rebanho, ter autoridade dentro da igreja é algo que pode ser exercido de qualquer maneira, né? Ele chama a atenção e fala: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber o maior juízo. Ou seja, ele alerta aqueles que têm uma predisposição, uma certa vontade de exercer o ministério. Não é que ele quer jogar um balde de água fria para desanimar aqueles que querem, de certa forma, ser reconhecido diante da igreja. Ele não está desanimando, ele está dando um conselho. Não queiram muitos de vós ser mestres. Por quê? Porque maior é o juízo, né? Nós temos que tomar cuidado com muitas dessas coisas. Jesus disse: aquele que ensina e não cumpre os mandamentos é o menor no reino de Deus. Ou seja, ele procura no servo, procura naquele que quer ser um líder por excelência, o cumprimento da palavra que é ensinada, né? Sendo achado esses frutos na vida de quem ensina. Na mesma passagem ele diz: aquele que ensina e cumpre esses mandamentos será chamado o menor, o maior no reino de Deus. Então Tiago ele quer não desanimar os cristãos a terem certo tipo de relevância dentro da igreja, até certo tipo de autoridade, comportamentos, né, que diferenciam dos demais membros. Ele não está desanimando, ele está orientando. Quer ser, seja, porém, saiba que haverá maior juízo no dia do Senhor. Por quê, irmãos? Porque aquilo que falamos, que é todo esse contexto do verso 3, tem peso, né? Uma coisa é alguém, por exemplo, que não tem tanta notoriedade. Eu quero usar, né, até a minha própria imagem aqui, uma pessoa como eu, que não tem nome, que não é, de certa forma, reconhecido publicamente, né, perto de grandes pastores que existem por aí, um canal praticamente pequeno como o nosso, não tem tanta relevância no mundo, no presente momento que estamos gravando esse vídeo. Creio que vai crescer e crescer em muito. Agora, pessoas que já têm muito tempo de bagagem, pessoas que já têm nome, pessoas que já têm relevância no meio cristão, aquilo que eles falam tem peso. Aquilo que eles professam, aquilo que eles pregam, tem peso nos rebanhos, tem peso no corpo de Cristo. Por isso devemos tomar cuidado naquilo que falamos, naquilo que pregamos. Por exemplo, se uma palavra é pregada de maneira irresponsável num púlpito, se uma palavra é pregada, se uma profecia é entregue e a pessoa e aquilo não cumpre, aquilo não vem da parte de Deus, uma pessoa pode morrer espiritualmente, né? A mesma palavra que ela cura, que ela traz vida, ela pode também adoecer alguém e também matar alguém espiritualmente. Ah, irmão, você está falando bobeira. Então vamos lá, vamos pensar bem. Quantas pessoas você conhece que são decepcionadas com a igreja? Quantas pessoas que você conhece que são frustradas com ministérios? Né? Eu ando por aí, converso com muitos irmãos e o que muitas vezes nós escutamos irmão, eu não vou mais para a igreja porque eu ouvi tal situação.
né? Eu ouvi um pastor falando isso, eu ouvi o pastor pregando esse tipo de heresia. Um dia eu ouvi uma profecia que não se cumpriu e falaram para mim que era da parte de Deus. Eu mesmo, né? Se fosse seguir essas profecias entregues dentro da igreja, dentro dos ministérios, hoje, né? Eu já teria praticamente mais 2 filhos aqui em casa comigo, vivos, porque eu lembro de um irmão que chegou para mim, para minha esposa, e falou assim: irmã, você tá grávida. Você tá grávida. Aí eu olhei pra ele, né? Olhei pra ela assim, com aquele olhar tipo assim: isso aí não vai colar pra mim, meu amigo. Você vai ter que ser mais específico, né? Aí ele pegou e falou: pode ir comprar o teste que você tá grávida. Eu tô vendo, Deus me mostrou que você tá grávida. E eu falei: tudo bem, fomos lá. Não demonstramos muita reação na hora, né? Não ficamos duvidando, mas também não depositamos toda a fé, mas ficamos naquela: se for de Deus, vai acontecer. E não foi o que aconteceu, muito pelo contrário, né? Minha esposa não estava grávida, ela fez o teste, deu negativo. E como é que fica isso? Graças a Deus eu tive maturidade, né, o suficiente, assim como ela também, de digerir isso, né? Passar isso para frente, vida que segue, né? Não desviei da fé, não duvidei do poder de Deus por conta disso. Agora, quantas pessoas são capazes de agir assim? Quantas pessoas são capazes de digerir uma falsa profecia? Quantas pessoas são capazes de discernir o que é de Deus e o que é do homem? Não são muitas pessoas. Infelizmente, o povo de Deus tem a sua parcela de pessoas que são maduras, que são espirituais, que conseguem discernir o que é do homem, o que é de Deus, o que é do espírito e o que é da carne. Porém, muitas não conseguem discernir, muitas não conseguem ter esse discernimento de saber: olha, isso foi uma profetada que ele deu, isso não tem nada da parte de Deus. Outras não. E o problema é que sempre a culpa não vai ser colocada sobre o ombro de quem trouxe a profecia. A culpa vai cair em Deus. E esse é o problema, na sua grande maioria, de pessoas que pregam sem responsabilidade, de pessoas que entregam profecias, né, específicas sem responsabilidade. E qual é o problema? O problema é que o resultado final, quando ele não é o esperado, quando ele não é o que é oferecido, ele traz um dano pessoal para o membro, para a igreja, para quem recebeu aquela profecia e não soube discernir, muito grande. Né? Pessoas se decepcionam porque, olha, Deus falou comigo através do irmão fulano de tal e isso não aconteceu. Né? Quando isso não é discernido da maneira correta, quando isso não é entendido da maneira correta, muitas pessoas se frustram, muitas pessoas desviam da fé, muitas pessoas ficam machucadas dentro da igreja. Fato é que isso veio por onde? Por alguém que não soube usar a autoridade que tinha, alguém que não soube usar a influência que tinha. E o que a Bíblia diz? Não queiram muitos de vós serem mestres. Por quê? Vão dar maior juízo. Irmãos, aqueles que são mestres dentro da igreja, aqueles que têm autoridade, aqueles que têm relevância, aqueles que têm peso nas palavras que professam diante da igreja, que conduzem o rebanho, tem que entender uma coisa: a igreja, ela não é nossa. A igreja, ela não faz parte escrita, né? Não tem como domínio aquele que está à frente. Aquele líder que está à frente, ele não é o dono da igreja, ele não é o dono das almas. Por isso temos que ter em mente pessoas que se decepcionam com pastores, pessoas que se decepcionam com líderes, né? Porque não souberam usar a influência que tinha. Esses líderes vão ter a sua sentença. Esses líderes vão ter um maior juízo. Por quê? Serviram de pedra de tropeço para os outros irmãos. Serviram de pedra de tropeço para aqueles que faziam parte do rebanho do Senhor. Né? Eu estou trazendo ênfase aqui agora para aqueles que têm
né, autoridade e não usam da maneira correta. Por quê? Não conseguiram controlar a sua língua, não conseguiram controlar aquilo que iriam falar, não conseguiram controlar a maneira, né? Agiram muitas vezes por impulso, pela carne, entregaram coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a profecia da palavra de Deus escrita, e aquilo trouxe o quê? Trouxe um machucado na alma, trouxe uma tristeza na alma, fizeram com que pessoas se desviassem pelo caminho. Agora, nós temos que entender uma coisa: aquilo que nós falamos, aquilo que nós professamos, nós somos reféns daquilo. Existe o lado dos líderes que são maldosos, que pregam de maneira irresponsável, porém, existem também aqueles líderes que são sérios, que são responsáveis, que estudam a palavra, que tentam levar afinco o ensinamento, porque sabe que estão conduzindo o rebanho do Senhor, que estão conduzindo irmãos a Cristo. Essa é a função do líder, essa é a função do pastor, do presbítero, do líder que está à frente da igreja, conduzir as pessoas a Cristo e não outras coisas, e não para outros lugares, não para outros movimentos. Agora, precisamos entender que mesmo aqueles que têm o compromisso, que pregam, que ensinam a verdade, que batem em cima contra o pecado, ainda assim, eles são responsáveis pelo que eles falam. Esses líderes responsáveis são responsáveis pelo que sai da boca deles e não pelo que a igreja entende, né, irmãos? Precisamos abrir a nossa mente para entender o que o líder está dizendo, o que ele está querendo ensinar, o que ele está querendo transmitir. Ele precisa ser claro na sua transmissão da mensagem, porém aquele que está ouvindo tem que buscar compreender, tem que buscar entender o que ele está querendo passar, entender o contexto, porque se a gente tira alguma frase, se a gente quer entender da nossa maneira, você vai ser responsável pela maneira como você entendeu. Agora, se você entendeu errado e fez, né, outras coisas e saiu por aí fazendo, né, outras coisas que não devia, porque achou que entendeu e realmente não entendeu, a culpa é sua. A culpa é sua. Se o líder foi responsável, transmitiu uma mensagem direta, verdadeira, né, com o poder de Deus, e você teve uma outra conclusão, você, né, viajou na maionese aí, não compreendeu da maneira como ele vai ser responsável pelo intento do coração dele, ele vai ser responsável pela maneira como ele pregou. Se foi sincero, se foi verdadeiro, se foi puro e mesmo assim você se desviou, você tem que lembrar onde caiu, meu irmão, e voltar ao seu primeiro amor. Eu lembro de uma situação onde a pessoa foi num culto, né? Ela chegou e contou isso para mim, que ela foi num culto, ela estava com o marido e já estava tendo problemas no casamento, e ela ouviu na igreja, né, que Deus estava dando para ela um grande livramento. Aí ela simplesmente, né, do dia para a noite, entendeu que aquilo que ela tinha ouvido na igreja, como sendo uma profecia para a vida dela, era que Deus estava dando um livramento e que o livramento dela era do marido. Irmão, é um absurdo, né? Um absurdo isso. O marido lá, eles estavam vivendo, tocando sua vida, mas não tinha caso até então de agressão, não tinha nada, era só uma desavença ou outra, aqueles probleminhas de discussões de relacionamento. Ela já estava ali retomando o seu casamento com aquele homem, e ela simplesmente entendeu totalmente errado uma mensagem que foi entregue da palavra de Deus, né? Da parte de Deus. Agora, se a pessoa que transmitiu não foi clara o suficiente, o que ela deveria ter feito? Ido até essa pessoa, né? Essa pessoa que proferiu essa profecia e perguntado: irmão, como é que é isso? Né? A Bíblia diz que aquilo que vem do Senhor não traz engano, não traz dúvida. Aquilo que vem de Deus para a nossa vida, ela nos traz paz. Agora, como que eu vou ter paz de uma coisa que eu não tenho total conhecimento? Deus falou comigo, mas ele falou o quê?
Ele falou que está me dando um grande livramento. O que eu preciso tentar discernir? Que tipo de livramento é esse? Amém? Porque senão a gente vai começar a querer entender com a nossa própria mente coisas aleatórias. Mas vamos voltar aqui para o texto. Quando o Tiago escreve isso aqui, irmãos, ele está dizendo que nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Os mestres, aqueles que ensinam, por que ele fala isso? Porque da onde surge uma heresia? Heresia é um ensino errado da palavra de Deus. Da onde que surge? De uma falsa interpretação ou de uma interpretação errada, ensinada da maneira errada, que vai levar a igreja a crer em alguma coisa errada, e a essa crença vai levar a pessoa a ter uma fé numa crença errada que vai gerar um resultado errado. Amém? Então nós temos que tomar cuidado sobre isso. Aqueles que querem serem mestres, aqueles que querem ter autoridade, aqueles que querem ter domínio sobre a igreja, têm que tomar cuidado. Aqueles que professam a fé cristã, que são líderes religiosos, precisam tomar cuidado com o que pregam, com o que ensinam. Por quê? O ensino pode trazer vida, mas também pode trazer morte para alguém. Quantas pessoas nós encontramos decepcionadas, tristes, desanimadas? Por quê? Porque ouviram uma coisa que não era de Deus, vindo de mestres que não estavam comprometidos com o ensino da palavra, e isso trouxe decepção. Aquele que desvia por um motivo desse, ele tem motivo? Ele pode até ter. Irmão, eu desviei porque aconteceu isso na igreja, eu fiquei chateado. Agora, abandonar a Cristo porque se decepcionou com homens é o maior indício que aquela pessoa nunca estava na igreja por causa de Cristo. Por quê? Cristo te decepcionou? Não. Em todos os casos que eu vi de crente desviado, de crente entristecido com as coisas da igreja, a primeira pergunta que eu faço, eu falo, irmão, tudo bem, você tem motivo para sair, você tem motivo para se entristecer, agora abandonar a fé cristã, descarrilhar como um trem, em direção ao pecado e consequentemente em direção ao inferno, não é uma atitude sábia, muito menos espiritual. Aqueles que encontram Cristo, que têm o Senhor em seu coração, eles não desandam, eles não desviam quando se decepcionam com os homens. Eles não se desviam quando se decepcionam com a igreja. Apesar, nós temos que tomar cuidado, porque muitos daqueles que desviam, muitos daqueles que abandonam a caminhada com a desculpa de que foram decepcionados da igreja, também já decepcionaram alguém. Já decepcionaram os pais, já decepcionaram talvez a esposa, o marido, já decepcionaram o pastor, já decepcionaram os irmãos, e agora eles se encontram numa situação de decepção. O que nós temos que pensar? A igreja é feita por pecadores. A igreja é formada por pecadores, por irmãos remidos, lavados e remidos no sangue do Senhor, mas são pecadores, são falhos. Eu sempre comento aqui com os irmãos da igreja, uma hora eu vou decepcionar vocês, É praticamente uma certeza isso vai acontecer. Uma hora eu vou falar uma coisa que vocês não vão gostar, uma hora vocês vão se decepcionar comigo em alguma área. Por quê? Porque eu sou falho. Eu peco, assim como todos nós estamos aqui. É o que o Tiago escreve. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então nós não podemos colocar toda a nossa confiança no homem que está à frente. Nós não podemos colocar toda a nossa fé no homem que está à frente. Por quê? Porque ele também erra. Ele também tem suas falhas. Ele também tem os seus pecados. Aí no verso 9... falando sobre a língua, o Tiago escreve, com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente que na boca daqueles que se dizem cristãos, daqueles que são servos de Deus, uma hora ele está falando bem da pessoa e na outra hora ele também já está proferindo palavras de maldição sobre aquela pessoa. Por quê? O texto diz,
Não pode ser assim. Na mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Não pode sair uma mesma fonte jorrar uma água que alimenta e da mesma forma uma água contaminada. Precisamos tomar conta daquilo que falamos, precisamos entender. Quantos cristãos, irmãos, você vai pôr a mão na consciência e vai pensar nisso, quantas pessoas que terminam o culto, né, ao invés de não tem o que falar, não gostou da palavra, guarda para você, né? Guarda para você, guarda no seu coração, vai orar, vai pedir para Deus abençoar para o próximo culto, vai pedir para Deus abençoar o irmão, abençoar o pastor, abençoar o irmão que vai cantar. Eu me lembro de participar de um ministério onde tinha um casal de irmãos que cantavam, que louvavam o Senhor, e para nós, para a igreja, né, num contexto até quase geral, não era algo bonito, não era um louvor que agradava os ouvidos da igreja. Mas eu te faço uma pergunta: desde quando o louvor da igreja é para agradar você? Desde quando a palavra pregada na igreja é para agradar você? Não tem que agradar. O compromisso daqueles que louvam o Senhor é que aquele louvor chegue com cheiro, com aroma suave até a presença de Deus. Aqueles que pregam a palavra, eles têm que ser fiel ao texto para que de uma forma respeitosa, né? Eu quero usar esse termo aqui. Quando ele terminar de pregar, é Deus falando para ele: é isso aí, meu filho. É isso aí que eu esperava de você. Fidelidade ao texto. Ah, mas ninguém gostou. O problema não é mais do pregador. O problema não é mais de quem está proclamando a mensagem. O problema é da igreja, né? Que não se aderiu à fidelidade do texto, que não recebeu a palavra, que essa palavra não caiu numa boa terra. Esse é o nosso problema, irmãos. Nós vamos para a igreja esperando que a palavra seja sempre agradável a nós. Nós vamos para a igreja esperando, né, que o louvor seja irmãos afinados, que sejam irmãos que saibam todas as notas musicais, que levam o louvor, que nos enche de emoção. Mas será que Deus está procurando isso? Eu creio que não. Né? Eu lembro desses dois irmãos, esse casal que louvava, não era aos nossos ouvidos algo agradável de se ouvir, né? Era fora do tom, eles cantavam da maneira deles. Agora, quando eles cantavam, havia lágrima nos olhos. Enquanto eles louvavam, os olhos deles enchiam de lágrimas, você via a alegria, você sentia que realmente eles estavam adorando ao Senhor sem medo de se alguém estava gostando, se não, se alguém estava glorificando junto ou não. Eles estavam fazendo simplesmente a parte deles, né? Então isso não pode ser tirado, não pode arrancar um irmão desse porque ele teve oportunidade, ele quis levar um louvor à frente da igreja e não ficou bonito. Não foi por desleixo, não foi porque ele fez de mau jeito, não. Foi porque simplesmente era a maneira que ele tinha para cantar, era a maneira que ele tinha para louvar ao Senhor. Então, meus amados irmãos, qual é o nosso comportamento? Colossenses capítulo 4, do verso 2 ao 6, a palavra diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha o que nós vemos aqui. Orando juntamente para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que manifeste como convém falar. O que é isso aqui? Irmãos, você não gostou, você se entristeceu, você não quis
você não conseguiu digerir a palavra, não saia falando mal, não saia difamando, não saia xingando, não saia falando mal do pastor, não saia falando mal do louvor. Ore, irmãos. Ore, ore para quê? Rodrigo, para que eu devo orar quando eu não gosto de algo na igreja? Ore, como diz Paulo, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos os mistérios de Cristo. Irmãos, o ministro, o servo, o adorador, aquele que leva, que conduz a igreja em adoração, também são pessoas falhas. Também são pessoas que carecem da misericórdia de Deus. E eles estão lá, procurando ensinar, procurando fazer o seu melhor. Ah, irmão, mas eu não gostei. Ore por eles. Senhor, capacite. Senhor, fala com eles. Senhor, abençoa eles. Senhor, dê graça para que ele traga para nós uma palavra abençoada. Senhor, ajude para que esse irmão chegue no tom, no louvor. Ajude para que esse irmão consiga ajudar com que a igreja vá com ele na adoração, se empenhe com ele, ajude-o ao invés de crucificá-lo. Amém, irmãos? Precisamos entender isso. Eu tive uma situação onde aconteceu no nosso ministério. Eu estava com a minha esposa do lado, né? Do lado com a gente ali, e chegou uma irmã. Essa irmã estava visivelmente, né? Bêbada, embriagada, e ela estava de certa forma chateada, né? Estava emocionalmente abalada, e a minha esposa do lado, ela me deu um abraço, né? Essa irmã, ela me deu um abraço daqueles né? Que pelo odor que ela tava, passou pro meu terno, né? Aquele odor veio para minha roupa. A minha esposa estava do lado, né? Assim como ela me abraçou, ela abraçou também a minha esposa. Irmãos, sinceramente, não foi o melhor abraço que eu recebi na vida. Não foi o melhor abraço, né? De se receber. Agora, Jesus iria empurrar aquela mulher? Jesus iria falar assim, não me abraça porque você não está com cheiro agradável. Ele iria fazer isso? De maneira nenhuma. O que ele iria fazer? Ele iria abraçá-la. Era uma mulher que estava com a alma machucada, ferida, estava ali, né, entregue aos seus pecados, a bebida, estava passando por um momento de dificuldade. Aí eu falo para você, o que aconteceu? Um membro da igreja, ele viu isso, ele viu essa situação desse abraço, onde essa pessoa me abraçou e abraçou também a minha esposa, e levou esse caso para uma outra irmã da igreja. Na seguinte contextualização: nossa, se passa alguém aqui na rua, né, e vê o Rodrigo abraçado com o irmão, o que vai pensar? Irmão, eu não tô nem aí, né, para quem vai passar, para quem vai pensar diferente, para quem vai criar imaginação na sua cabeça. Eu não me importo. O que eu me importo é com a sinceridade do meu coração, da maneira como é feito. E outra, eu não estava sozinho com ela, minha esposa estava do lado, a gente estava, né, num círculo conversando só nós três. Aí eu quero te perguntar, será que foi uma ação conjunto com a palavra de Deus? Será que realmente era isso que era para ser feito? Acredito que não. Então eu quero deixar essa palavra, irmãos, para que você, assim como eu, assim como todos nós que somos cristãos, devemos orar para que Deus abençoe os cultos, para que Deus abençoe a nossa vida, a vida, né, daqueles que estão ao nosso redor. Orar para que Deus venha dar graça, para que de nós jorre água doce, amém? Não água amarga, não água que vai trazer desgosto, mas que saia uma água doce, que haja proveito naquilo que nós falamos. Então eu quero deixar essa palavra para você, né, que está aqui, que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo. Lembre-se, irmão, devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. A Epístola de Pedro diz que nós somos refém daquilo pelo qual nós pecamos. Nós somos refém do pecado que nos vence. Precisamos tomar cuidado com isso. Se nós somos vencidos, né, pela nossa língua, nós somos refém dela. Nós somos refém da nossa língua. A Bíblia diz,
aqui em Tiago, que ela é um mal incontido. Então, se você consegue dominar sua língua, se você consegue ter controle do que você fala, a Bíblia diz que você é um varão perfeito. Ah, irmão, perfeito porque aí não tem pecado? Não, porque você consegue dominar todo o corpo. Amém? É o que a epístola de Tiago nos diz. Então deixa essa palavra, né? Compartilhe com mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para que possa chegar, né, cada vez mais longe a propagação da palavra de Deus e seja uma bênção. Amém, irmão? Seja uma bênção para o seu ministério, seja uma bênção para aqueles que estão ao seu lado, seja uma bênção para a sua igreja. Não deixe que Satanás, não deixe que a sua língua faça com que você ajude as pessoas a tropeçarem. Amém? E seja você aquele que levanta e não aquele que derruba. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.